nesta manhã. Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Versículo 39. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, verso 39. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por estarmos em Tua casa, em Tua presença, e te pedimos, ó Senhor, neste momento, usa-nos, ó Pai, uma vez mais, com poder e glória para a vida da Tua igreja, para as nossas vidas. Senhor, a igreja é Tua, nós te pertencemos e a palavra também, Senhor. Então faça conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Uma vez mais eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, pela amizade, pelo carinho que somos recebidos todas as vezes que entramos nesta casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Fernandes, pastor desta igreja, pastor Diogo e todo o corpo de obreiros, ministros, a superintendência da Escola Bíblica Dominical, que sempre tem nos recebido com grande alegria. Aos professores, uma vez mais, os parabéns pelo Dia dos Professores, que foi esse mês também, e que vocês continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que há uma recompensa para vocês e para cada um de nós. Uma vez mais, quero também agradecer aos meus amigos e irmãos que hoje puderam me acompanhar, né? O presbítero Guilherme, diácono Sandro e obreiro Reinaldo, que Deus abençoe vocês, e pela amizade e pelo carinho que vocês têm para comigo. Espero poder sempre retribuir da mesma maneira. Amados, estamos diante de um texto que nos leva a refletir sobre a fé. Nós conhecemos um pouquinho a história, o contexto, e eu quero aqui, nos minutos que temos, refletir juntamente com os irmãos, pensar juntamente com os irmãos, o que estava acontecendo com a vida de Marta, de Maria, de Lázaro e de Jesus. Eu quero que nós venhamos nesta hora a entrar neste texto e que venhamos a refletir e tirar conclusões devidas, próprias da nossa vida. Quem sabe nós entramos aqui nesta noite, nesta manhã, desculpem, com algum problema, com alguma situação agravante, com alguma situação problemática, e precisamos ter fé para que este problema, esta situação, venha a se resolver em nossas vidas. Nós sabemos, amados irmãos, que Jesus era muito amigo de Marta, de Lázaro e de Maria. Era uma família amiga de Jesus. Era uma família que estava muito próxima de Jesus. Era uma família que Jesus estimava demais. Assim são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Certa vez, Jesus falou aos seus discípulos da seguinte maneira: o meu irmão, a minha mãe, é todo aquele que faz a vontade do Pai que me enviou. Então, todo aquele que faz a vontade do Pai que enviou a Jesus, este sim é irmão, este sim é a mãe, esta sim é a mãe, este sim é o amigo de Jesus. Jesus, ele não está preocupado simplesmente em ter servos. Jesus está preocupado em ter amigos. A maior vontade do Senhor Jesus é sempre ter amigos próximos, amigos íntimos. O que significa ser amigo próximo? O que significa ser
amigo íntimo, é compartilhar de pensamentos, é compartilhar de ideias e ideais, é compartilhar de situações iguais, aquele mesmo pensamento, o mesmo parecer, ainda que em um determinado momento eu possa gostar de uma cor, você possa gostar de outra, ainda que em um determinado momento eu possa gostar de um clube, você de outro, mas isso não nos separa, sabe por quê? Porque o que nos une é muito maior do que isso tudo, e o que nos une é o amor de Deus, e o amor de Deus quer que nós sejamos próximos e amigos do Senhor. Ele tem prazer em se relacionar com os seus amigos, de forma que ele se preocupa com os seus amigos. O texto começa falando que chegam até Jesus a notícia de que o seu amigo estava enfermo. Mestre, o seu amigo, aquele que você ama, está enfermo. É mais ou menos o seguinte: o senhor não vai fazer nada? O senhor não o ama tanto? Ele não é o seu amigo? Tome uma atitude. Queridos, muitas vezes, ou algumas vezes, nós entramos por um caminho de questionamento, nós entramos por um caminho de reflexão errada daquilo que a palavra nos ensina. É claro que se eu sei que o meu Deus me ama, se eu sei que o meu Deus é o meu amigo, se eu sei que o meu Deus, ele cuida de mim, eu não preciso colocar Deus contra a parede, eu não preciso ficar falando: Deus, por que o Senhor me deixa desta forma? Por que o Senhor me deixa desta maneira? O Senhor não vai fazer nada diante da situação que eu estou passando. Amado, Deus sabe que você está passando, Ele quer simplesmente que você confie nele. Tudo depende da maneira que nós falamos, tudo depende da forma que nós nos expressamos. Eu posso chegar para você e falar assim: eu estou com sede, por gentileza, você pode me dar um copo de água? E você prontamente vai onde for pegar um copo de água para mim. De outra sorte, se eu falar para você o seguinte: eu estou com sede, pega a água que eu estou mandando, você de repente vai até fazer, mas vai murmurando, vai questionando, vai falando alguma coisa. Pois vai pensar: esse pastor está pensando que é quem? Quem ele pensa que ele é? Ele acha que ele está mandando em mim? Ou seja, tudo depende da maneira que fala. Chegaram para Jesus, falando para Jesus: olha, o teu amigo, aquele que tu amas, ele está enfermo. Jesus, ele não toma nenhuma medida naquele momento. Parece que às vezes, nas nossas orações, como costumamos dizer, o céu está blindado. Oramos pelos nossos filhos, oramos pela esposa, oramos pelo marido, oramos pelo próximo, pelo parente, e a resposta não vem. Sabe por que não vem? Porque nunca é do meu jeito, nem do seu jeito, nem no seu momento, nem na sua hora. É sempre no tempo e na vontade de Deus. E entendamos algo: todas as vezes que Deus, ele me coloca em uma situação, Ele quer ver o meu comportamento. E entenda que Deus, ele não faz nada que eu não suporte. A Bíblia fala que Deus, ele não nos dá prova que nós não possamos suportar. A prova que eu passo é porque eu posso suportar. A prova que você passa é porque você pode suportar. De repente, você passa uma prova muito mais maior, muito mais difícil do que a minha. Sabe por quê? Porque você é mais resistente do que eu. Então entenda algo: Deus não te abandonou. Essa prova, ela tem início, ela tem meio e ela terá fim, conforme o tempo e a vontade de Deus. Jesus, ele fica no mesmo lugar. Ele simplesmente fala para os seus discípulos, e parece que a palavra de Jesus aqui deixa os discípulos mais confusos ainda. Ele fala o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, já imaginou? Nós falamos para Jesus: Senhor, fulano está doente, me ajuda, socorre, entra com providência. E a resposta que Deus dá: esta enfermidade não é para a morte, é para manifestar
a glória de Deus. Mas a situação continua da mesma maneira. A situação continua do mesmo jeito. Jesus continua no mesmo lugar. Jesus, ele vai para a Judéia. Os judeus procuram matar a Jesus. Jesus fala assim, olha, vamos para a Judéia, mas lá o senhor vai morrer. Não, tem tempo para tudo na vida. Não podemos trabalhar de noite, temos que trabalhar de dia. E ele fala assim depois, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui nessa hora, o autor da vida já sabia que Lázaro estava morto. Os discípulos falam para Jesus, bom, se ele já está morto, se ele dorme, né? Senhor, se dorme, estará salvo. E Jesus, ele fala assim, Lázaro está morto. Aí os discípulos, bom, se ele está morto, nós vamos para lá morrer com ele. Irmãos, às vezes nós discípulos não entendemos o que Jesus quer fazer. Às vezes nós discípulos queremos tomar o lugar do mestre. Se o mestre mandou voltar para a Judéia, volta para a Judéia, ainda que estejam te perseguindo, ainda que estejam te caluniando, ainda que queiram a tua morte, faça a vontade de Deus, volte a ser aquilo que você era antes, volta a fazer aquilo que você fazia antes, não importa se te caluniaram, não importa se os familiares não entendem, apenas volte a ser, que haja uma reforma nesta manhã em nossos corações e que nós voltemos a estar totalmente, plenamente no centro da vontade de Deus. Jesus, ele chega até Betânia, 4 dias Lázaro morto. Maria, quando ela sabe, Marta, perdão, quando ela sabe que Jesus está entrando em Betânia, por isso que eu falo que tudo é a maneira de se falar, tudo é a maneira de se relacionar. Marta, ela chega para Jesus e fala, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A culpa é de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse entrado com providência, quando o Senhor foi avisado, eu não estaria nessa situação. Nós não estaríamos de luto neste momento. Interessante é que Maria, ela sabe também que Jesus está entrando. Mas Maria, ela fica em casa. Marta se apressa. Marta vai na frente. Irmão, não se apresse não. Não se apresse não, faça as coisas de Deus, conforme a vontade de Deus. Não adianta querer sair de 0 a 100 do nada, de repente, num piscar de olhos. Vá subindo, vá crescendo, vá avançando na obra de Deus, gradativamente. Não se preocupe se o seu irmão pegou o elevador, vá subindo de escada. Mas uma coisa eu te falo nesse momento, não pare de avançar para aquilo que Deus tem para você. Jesus, ele fala para Marta, teu irmão há de ressuscitar. E Marta, ela tem uma fé, mas uma fé duvidosa. Jesus falou quando que Lázaro ia ressuscitar? Ele simplesmente, o seu irmão há de ressuscitar. Só que, no pensamento de Marta, a fé de Marta, ela está no passado. A fé de Marta, dizendo melhor, desculpe, no futuro. A fé de Marta está na ressurreição lá na frente. Marta não estava acreditando que Lázaro poderia ressuscitar como ressuscitou no presente. Entendamos algo, meu amado e minha querida, o que Deus ele quer fazer na minha vida, o milagre na sua vida não é somente no futuro. Tem coisas que Deus tem pressa, ele quer fazer hoje. Tem coisas que Deus tem urgência, ele quer realizar agora. Tudo vai depender da minha e da sua fé. Não entenda somente no futuro não, porque eu sei que Deus vai fazer daqui a 10 anos, eu sei que Deus vai fazer daqui a 5 anos, eu sei que Deus vai fazer daqui a 20 anos, eu até não sei quando ele vai fazer, e eu entendo que ele vai fazer, mas se ele quiser fazer hoje, eu tenho fé para receber a minha bênção, a minha vitória hoje. Não é no futuro somente. Ela responde para Jesus, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, lá na frente, lá no futuro. E Jesus responde, Marta, eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Depois desta conversa, ela vai até Maria. Ela chama Maria. Maria, minha irmã, o mestre está chamando. Interessante é que as pessoas, elas começaram a observar. As pessoas estavam ali chorando. As pessoas estavam ali, se entristecendo com a situação. Maria apressadamente se levanta. As pessoas também se levantam e vão seguindo Maria. As pessoas imaginam, vamos ao sepulcro, porque ela levantou daqui tão rápido, tão rapidamente, e nesse momento ela deve ir chorar no sepulcro. Existem pessoas que estão de fora, que não entendem o poder do mestre na sua vida. Existem pessoas que estão à margem daquilo que Deus pode e faz e quer fazer. Essas pessoas nunca entenderão. Todas as vezes que você se levantar, essas pessoas questionarão. Todas as vezes que você se apressar, essas pessoas duvidarão. Mas entenda uma coisa: deixa os murmuradores, os questionadores ou aqueles que não acreditam em você continuarem à margem. Sabe por quê? Porque um dia eles vão ver quão grande é o teu Deus, quando o teu Deus entrar com providência naquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Vamos com ela, vamos chorar com ela. Que nada. Ela ia se alegrar na presença de Jesus. Ela ia receber uma palavra de Jesus naquele momento. E o interessante, a adoração genuína, verdadeira, ela está justamente quando nós nos prostramos na presença de Deus. A Bíblia nos ensina aqui que Maria, quando ela vê o mestre, quando ela observa o mestre, ela primeiro se prostra, ela primeiro se lança, ela entende da sua limitação, ela compreende a sua incapacidade e que somente Ele é digno de toda adoração, de toda glória, de toda aleluia e de toda veneração. Ela entende que estava diante do autor da vida, ela compreende que estava diante daquele que era, que é e daquele que havia de vir. Ela entende que a presença de Jesus é o suficiente para ela, e antes dela falar, ela simplesmente adora, ela simplesmente se prostra. Antes do adorador, antes de nós pedirmos a Deus, nós precisamos adorá-lo com a boca fechada em pensamento, se for o caso, adorá-lo com a boca aberta, se for o momento, mas não podemos deixar de adorar a Deus, seja no nosso quarto, onde estivermos, precisamos adorar ao autor da vida, mesmo diante da morte, mesmo diante do luto, mesmo diante da enfermidade. Adore a Deus. As palavras são as mesmas. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Sem tirar nem pôr, a mesma frase. Porém, a atitude é diferente. Deus, Ele não se preocupa somente com as nossas palavras. Deus, Ele se preocupa muito com as nossas atitudes. Deus, Ele não se preocupa muito somente com aquilo que eu penso. Deus se preocupa também com aquilo que eu faço depois do que eu penso. Deus não se preocupa muito com aquilo que eu leio, com aquilo que eu escuto. Deus se preocupa muito com aquilo que eu faço depois do que eu leio e depois do que eu escuto. Eu não posso adorar a Deus com palavras e não com os meus atos. Eu não posso adorar a Deus com as minhas emoções e não com o meu sentimento verdadeiro. O verdadeiro adorador, antes da palavra ele se prostra, antes de falar ele mostra que só Deus é, e mostrar que só Deus é, meu amado e minha querida, está no nosso relacionamento vertical e também está no nosso relacionamento horizontal, está no nosso relacionamento com Deus, mas também está no nosso relacionamento com o próximo. Maria compreendeu que antes dela falar, que antes dela colocar para fora as suas dores, ela precisava adorar ao autor da vida. Jesus, ele viu aquele quadro todo. A Bíblia fala, quando Jesus
a viu chorar, e também chorar os judeus juntos. Moveu-se em espírito e perturbou-se. Interessante, irmãos, é que quando Jesus está diante de fariseus, saduceus, religiosos, aquela turma que se considerava os mestres da lei, os doutores da lei, Jesus, ele sempre ele ia direto ao ponto. Ele tratava aquela turma como a turma precisava ser tratada. Como eu costumo dizer, João capítulo 3, Nicodemos chega para Jesus, elogiando a Jesus. Bom mestre, eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres se o Senhor não for com a pessoa. Então o Senhor é realmente o Filho de Deus. Aí Jesus vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Jesus, ele não fala assim: muito obrigado, glória a Deus, que Deus te abençoe. Ele vai naquilo que Nicodemos precisava ouvir. Ainda que Nicodemos tivesse o elogiado, ele vai lá no âmago, na questão que Nicodemos precisava: você precisa nascer de novo. Jesus, ele chamava aquela turma de raça de víboras, de hipócritas, sepulcro caiados. Por quê? Porque eles falavam e não faziam. Era uma turma muito complicada. Porém, todas as vezes que uma pessoa quebrantada e contrita chegava até ele parava tudo e dava atenção para aquela pessoa. Lá no Evangelho de Lucas há um encontro ali sensacional, o encontro da morte com a vida. Está tendo um cortejo. Aquela mulher de Naim está indo enterrar o seu filho. Ela já tinha sepultado o seu marido. Ali estavam chorando, ali havia morte, ali havia tristeza, mas do outro lado, em contrapartida, está vindo a vida, porque Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E a morte ali, ela depara-se com a vida. E Jesus olha para aquela mulher, diz a palavra que ele teve misericórdia, que ele teve compaixão. Quando ele olhou para aquela mulher e ele ressuscitou o filho daquela mulher, sabe por quê? Porque ele não só olha para as lágrimas, ele olha para o coração. Ele não só olha para o exterior, ele olha para o interior. Ele não só olha para aquilo que fazemos, mas olha também para as nossas intenções. Ele chora. Por que ele chora, irmãos? Jesus, ele está vendo os seus amigos, Marta e Maria. Jesus sabia que aquele povo precisava ver um milagre. Jesus, ele queria mostrar algo também para os seus discípulos. Eu passei aqui pelo versículo, mas a Bíblia fala: folgo por amor de vós, vamos para a Judeia. Ele se alegrava, ele estava se alegrando, ou estava fazendo aqui, para que os discípulos observassem. Porque Lázaro, quando Jesus chega, já estava de 4 dias. E os judeus acreditavam que 1, 2, no máximo 3 dias a pessoa poderia ressurgir, mas de 4 dias era impossível. Então Jesus, ele queria mostrar o poder dele na vida de Lázaro, amado e querida do Senhor. Independente do seu milagre, creia que Jesus, ele quer mostrar a glória dele através de você. Independente se é dor de dente, calo no pé, se é câncer, se é uma febre, se é uma hemorragia, não importa. O que importa é que Deus, ele quer fazer para que a glória seja dele. E entenda, quanto maior a dificuldade, maior vai ser a glória de Deus. Quanto maior o problema, maior a honra vai ser dele. Quanto maior o nosso problema, a nossa dificuldade, mais as pessoas verão o tamanho do nosso Deus. E eu termino aqui dizendo nesta manhã, Jesus, ele vira para a multidão toda, depois de ter chorado. Ele diz o seguinte: tirai a pedra. Nesta manhã aqui, não existe uma pedra palpável. Nesta manhã não existe uma pedra que você consiga ver, que você consiga pegar, que você possa tirar para você chegar ao seu milagre. Mas existem muitas pedras emocionais. Existem muitas pedras sentimentais. Existem muitas pedras dentro de nós que precisam ser removidas para que o milagre de Deus chegue na nossa vida. Existem muitos pensamentos na nossa mente. E são pedras, são pedregulhos, são pedras enormes que precisamos tirar para que Deus, ele faça o seu querer em nós.
Entendamos que o que Deus precisa fazer, Ele faz. Mas existem coisas que não dependem de Deus. Existem coisas que dependem de nós. Ele poderia muito bem falar para Lázaro: Lázaro, sai, com a pedra no mesmo lugar, sim ou não? Quando Jesus ele morre, a pedra é removida, ele poderia muito bem passar pela pedra. Afinal de contas, ele entrou onde os discípulos estavam certa vez, sem abrir a porta. Então, ele poderia passar, ele poderia sair, mas ele não queria fazer desta maneira. O que ele queria que os discípulos pudessem ver que ele realmente ressuscitou. A pedra lá no sepulcro de Jesus não foi para Jesus sair, foi para que os discípulos pudessem ver. Foi para que as pessoas pudessem ver que ele não estava mais lá. Existem pedras que ele tira, o impossível, o improvável ele faz, mas o que está em âmbito comum, mas o que está no campo da nossa ação, mas aquilo que precisamos fazer, ele não vai fazer por nós. O milagre ele quer realizar, o sonho ele quer trazer à existência, a morte ele quer dar vida, mas para isso nós precisamos tirar toda e qualquer pedra da incredulidade que possa existir no nosso coração. A palavra de Deus, ela nos ensina e nos afirma que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o mesmo Deus que era do passado, ele é do presente e sempre será. Hebreus vai nos ensinar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre que ele quer realizar na nossa vida, ele tem todo o poder, ele tem toda a capacidade para fazê-lo, mas eu e você precisamos tirar a pedra, aquilo que nos impede de chegar até o milagre, para que este venha ao nosso encontro. Tem coisas, meu amado e minha querida, que vai depender da nossa ação, que vai depender da nossa atitude. Observemos que nas duas pescas, no começo do ministério de Jesus e no final, antes de Jesus, dizendo melhor, ascender aos céus. Na primeira pesca, os discípulos não pescaram nada à noite. Na segunda pesca, a mesma coisa. Na primeira pesca, já era de manhã. Na segunda pesca, a mesma coisa. Na primeira pesca, os discípulos estavam frustrados. Na segunda pesca, a mesma coisa. Na primeira pesca, os discípulos não tinham o que comer. Na segunda pesca, a mesma coisa. Na primeira pesca, os discípulos obedecem à voz de Jesus. Na segunda pesca, os discípulos também obedecem à voz de Jesus. Na primeira pesca, os discípulos lançam a rede. Na segunda pesca, os discípulos também lançam a rede. Na primeira pesca, os discípulos pescam bastante peixes. Na segunda pesca, os discípulos pescam também bastante peixe. O milagre para trazer o peixe foi dele, mas quem tem que lançar a rede sou eu e é você. O milagre, porque passar a noite toda tentando pescar e não pescar nada, e chega de manhã, joga a rede, mas espera aí, que história é essa? Passei a noite toda tentando pescar, não deu em nada, agora eu só mando jogar rede. O milagre para trazer os peixes é daquele que criou todas as coisas, inclusive os peixes. Mas quem tem que lançar a rede são os discípulos. Lázaro, vem para fora. Quem ressuscita Lázaro é o autor da vida, mas quem tem que tirar a pedra sou eu e é você. Para que o milagre de Deus aconteça, quantos sonhos você tem? Quantas promessas Deus tem para a sua vida, para a sua família? Quantas coisas Deus ainda quer realizar através de mim e de você? Quantas pessoas da nossa parentela o Senhor ainda vai trazer para a sua casa? Isto é com Ele. O que nós precisamos é continuar crendo que isto vai acontecer. O que nós precisamos é continuar testemunhando de que nós somos filhos de Deus e que acreditamos que o grande milagre Ele vai fazer em nós, por nós e através de nós. Basta o nosso coração estar ligado com o Senhor
o nosso coração está firmado na rocha que é Cristo, Lázaro vem para fora, irmãos. A Bíblia fala que Lázaro, ele saiu, Lázaro, ele estava ali ligado, suas mãos e pés, com faixas. Eu não sei onde estava ligado, eu não sei onde estava amarrado, mas me veio uma reflexão agora. Como é que ele andou? Com os pés e mãos atados. A Bíblia fala que ele estava com pés e mãos atados, ligados. Ele tinha faixas. Eu não sei se ele foi pulando, eu não sei se ele foi, eu não sei como é que ele estava amarrado. Como que ele levantou? Como que ele chegou até onde as pessoas puderam ver Jesus falar assim: desligai-o, ou seja, desamarrai-o, ou seja, tira as cordas, tira aquilo que prende ele de se movimentar com facilidade. Eu não sei como, eu nunca pensei nisso, me pensei nisso agora, nesse exato momento. Eu não sei como Lázaro chegou até onde as pessoas poderiam vê-lo, e Jesus fala: desligai-o, tira as faixas, tira isso, desamarrai-o. Mas isso assim aconteceu, meu irmão. O milagre não foi só da ressurreição, foi de Lázaro caminhar com os pés e mãos atados. Foi de Lázaro, meu irmão, se levantar, se eu te amarrar e você ficar aqui, pés e mãos amarrados. Eu não sei como é que ele estava, né? Não quero entrar nesse mérito, porque nós podemos errar nisto. Mas imagina, você amarrado, você deitado, como é que você levanta sem a ajuda de alguém? Eu creio, meu amado e minha querida, que de repente foi lá o anjo do Senhor, que de repente Deus enviou um anjo para poder levantar, para poder conduzi-lo. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Quando nós não podemos fazer, mesmo depois do milagre ter sido realizado em nossa vida, Deus, ele continua manifestando a sua glória. E observe, amado, seja a ressurreição, ou seja andar com pés e mãos atados, eu tenho a certeza, e você tem também nesta manhã, que Jesus Cristo, ele opera, seja em pequenas coisas, ou seja em grandes coisas, ele há de fazer, porque ele é Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia que Ele é Deus. Creia que Ele faz o impossível. Creia que Ele realiza o improvável. Mas aquilo que eu e você precisamos fazer, nós temos que colocar a mão. Coloque a mão no arado. Irmãos, eu nunca vi ninguém frustrado quando mete a mão no arado. A gente até passa por momentos de tristezas, mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele sempre vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele não está preso no nosso tempo e nem na nossa limitação humana, porque ele é Deus, ele é soberano. E assim como ele era, ele continua sendo e ele há de ser. Pegue seus projetos neste momento, coloque nas mãos de Deus. Não sei se é material, não sei se é emocional, não sei se é espiritual. Mas uma coisa eu peço ao Senhor todos os dias: Senhor, cura, salva e liberta os meus parentes. Entra com providência no meio da minha família. Senhor, que eles possam olhar para mim e ver mudança de anos de evangelho, daquilo que eu era para aquilo que eu sou hoje. E às vezes as coisas não vão acontecendo, mas eu vou renovando a minha fé. A cada dia eu tiro uma pedra de incredulidade. Quando a situação fica difícil, parece que tudo vai cair ao nosso redor, eu falo: Senhor, aí ele fala: tira a pedra, Emanuel. Tira a pedra, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu e o meu irmão. Já viu aquele homem aqui no futebol, já viu? Aquele jogador quando faz gol, ele fala assim: eu estou aqui. Você já viu? Aquele europeu, se ele é homem e ele garante o time que ele joga, nem sempre, né? E ele garante a seleção que ele joga, eu quero te dizer nessa noite: ele está aqui. Ele não é homem, ele é Deus. E independentemente do nosso adversário, a vitória é nossa pelo sangue e pelo poder que há no nome de Jesus.
Aleluia! Oh, aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, pertencem a Ti. Pai, nós louvamos ao Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos em Tua casa, em Tua presença, por este congresso, por este culto, Senhor. E Te louvamos pela Tua presença, assim como o Senhor foi com Moisés. Senhor, não me faça sair daqui se a Tua presença não for comigo. Assim como o Senhor foi com tantos homens e mulheres no passado e também é no presente, o Senhor continua sendo com a sua igreja, Senhor. Pai, continue conosco, Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, Senhor, porque a Tua vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Trabalha a cada dia mais em nós, Senhor, e nós continuaremos a Te dar a honra, a glória e todo louvor, porque só o Senhor é digno. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Pastor Manuel fez uma oração agradecendo a Deus, mas depois de uma mensagem tão poderosa, talvez haja alguém aqui nesta manhã com uma pedra. Entre a pedra e Jesus existe o nariz, que acusa e diz: está cheirando mal. Tira o nariz. Para de dar a tua opinião acerca daquilo que Deus pode fazer. Ele não está preocupado com o cheiro, com o odor que você está exalando, que está cheirando mal. Ele quer saber se você pode crer, se você pode fazer a sua parte. Se você quer força para remover essa pedra, vem à frente. O problema entre a pedra e Jesus era o nariz. Vem. Mas já está cheirando mal. Aí Jesus disse, e ela disse: mas a pedra é pesada. Jesus disse: remove a pedra. A pedra também é sinônimo quando alguém encerra uma questão, diz: vamos colocar uma pedra sobre isso. Era uma linguagem natural de quando se encerra uma questão, diz: eu quero colocar uma pedra sobre isso, vamos colocar uma pedra e não vamos falar. A pedra tem tanto significado. Para alguém que era um aventureiro, a pedra serviu de travesseiro para ele sonhar. Para o entusiasta, a pedra que ele tinha foi a arma que ele teve para matar um gigante. Para o incrédulo, João Batista disse que das pedras Deus poderia suscitar filhos. E Pedro olha para a igreja e diz: vós sois pedras vivas. Mas alguém consegue fazer das pedras o selo de um túmulo. E também tentaram selar a pedra, mas Jesus, com o seu poder, removeu a pedra. E o anjo disse: ele não está aqui, mas já ressuscitou. Deus é especialista em trabalhar com pedras. E se tiver alguma pedra no lugar errado, hoje Jesus tira a pedra. Que mensagem maravilhosa. Tem alguém aí com a pedra, pastor, não está dando. Hoje Deus quer te dar a certeza que você pode vencer. A Bíblia diz que Davi prevaleceu com a funda e com a pedra. E aí a pedra, que era sinônimo de sepultamento, será o sinônimo